Muito bem, dando continuidade aqui à nossa série de entrevistas no primeiro encontro Cidades Responsivas. A gente conversa agora com o arquiteto e urbanista e também diretor de operações da Urbime, a primeira plataforma brasileira de crowdfunding imobiliário, Rodrigo Rocha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, tudo bom? Bom dia, boa noite, não sei quando estão escutando. Deixa eu te perguntar, eu gostaria que primeiro tu explicasse o que é a Urbime e qual é a atuação dentro desse sistema imobiliário. Legal. A Urbime ela surgiu justamente por dentro da OSPA, né, um escritório de arquitetura, e ela surgiu porque depois de passar um bom tempo trabalhando com agentes desse mercado, né, a gente identificou que ele tinha um gargalo. E o gargalo era principalmente para empresas ou incorporadoras, né, construtoras de pequeno e médio porte, o gargalo era acesso a capital para a exposição de caixa em novos empreendimentos. Ao mesmo tempo, a gente viu esse mesmo problema no outro lado da balança, que é o investidor, onde esse mercado de investir na incorporação só era acessível a grandes investidores, onde eles aportavam na compra de um apartamento, na compra de um terreno, e agora com essa solução que a gente criou na Urbime, a gente conseguiu conectar um investidor pequeno ao mesmo ativo que o investidor grande tinha, que é a incorporação imobiliária, ao mesmo tempo que a gente facilitava o acesso a crédito, o acesso a capital para pequenas e médias incorporadoras. Né? Culturalmente, o brasileiro está atento a essa possibilidade também, Rodrigo, de investir. Estamos falando ali do pequeno médio investidor, né, no mercado imobiliário, e quais são as vantagens de fazer isso? Eu acho que já é um bom senso, um senso comum que o investimento em imóveis é muito seguro. Eu acho que o brasileiro é muito conservador nisso, mas ele não entende que ele tem possibilidade de investir nisso sem, de fato, comprar um imóvel. Né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, o investidor brasileiro já está se aventurando bastante na Bolsa de Valores, onde ele tem acesso a fundos imobiliários. A partir de R$9, R$10 ele já consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário. Mas o nosso lado, o que a gente trouxe aqui para esse investidor, para esse mesmo investidor, era a oportunidade de investir diretamente em um imóvel específico. Então ele vê o que ele está investindo, está muito mais tangível isso, ele vê a imagem do projeto, vê a planta, ele consegue visitar o terreno, ele pode ser um empreendimento no próprio bairro onde ele mora. Então toda essa ideia de tu estar investindo no ativo real através de pequenos valores, totalmente online, e foi isso toda a ideia da Urbime, né? Pensando do lado de uma outra face desse complexo imobiliário, nós temos as pequenas e médias incorporadoras. Sente que, de alguma forma, também o trabalho de vocês incentiva com que essas pequenas e médias incorporadoras tenham um volume maior de trabalho? E se tem algum dado, Rodrigo, em relação a isso, o quanto elas representam dentro da economia na construção civil? Legal, eu acho que eu não tenho dado de cabeça, mas eu acredito que a grande maioria do Brasil é construído por pequenas e médias incorporadoras. Principalmente saindo do eixo Rio-São Paulo, que são as incorporadoras que têm um porte maior e principalmente um acesso maior ao mercado de capitais. A gente, por trabalhar com essas incorporadoras menores, principalmente de interior ou de regiões metropolitanas de grandes cidades, a gente consegue alavancar elas de alguma forma, porque a maioria delas trabalha com capital próprio, dinheiro de família, enfim, e estão limitados a um tamanho X de empresa, porque estão limitados a esse capital que eles têm acesso, e ao mesmo tempo a gente profissionaliza elas. Então, à medida que a gente começa a pedir balanços, a gente começa a estudar o histórico financeiro da incorporadora e dar, inclusive, dicas ou sugestões ali para a gente conseguir, eventualmente, um crédito mais barato ou entender o momento do projeto, a gente consegue alavancar elas financeiramente e educar elas também no lado financeiro para estar mais próximo a esse mercado de capitais que antes, enfim, só em grandes incorporadoras de grandes metrópoles tinha acesso, né? Como tu estás vendo a realização e como foi a tua expectativa para o primeiro encontro de Cidades Responsivas, Rodrigo? Eu acho que é um dia bastante histórico, assim. Eu estou participando aqui da OSPA ou do Instituto desde a fundação dele mesmo. E é muito legal ver que a gente consegue, no mesmo evento, trazer pessoas de nichos diferentes, pode ser economistas, engenheiros, arquitetos, advogados, com um objetivo em comum, que é, enfim, o desenvolvimento da cidade como um todo
e na simplificação desse desenvolvimento, né? A gente entendeu que a cidade deve ser responsiva e aqui a gente está discutindo como melhorar ou diminuir esse tempo para transformar essa cidade uma responsividade maior, né? Então, é bem interessante. Um dos assuntos que a gente já tocou aqui em uma outra entrevista é a velocidade da transformação do mundo atual, né? Sempre alguma coisa acontecendo, uma novidade. A Urbim acompanha essas mudanças também, Rodrigo? Já chega com uma proposta diferente, né? Já chegou com uma proposta diferente. Mas tem acompanhado, como ela acompanha todo esse processo, muitas vezes ligado a questões jurídicas, tributárias, como tem sido esse envolvimento de vocês com isso? Eu acho que a Urbim não só acompanha, mas ela também gera essa mudança a partir do momento que ela disponibiliza uma oferta online que está dependendo posso dizer, democracia dos investidores de aportar no empreendimento. Então, o próprio incorporador, ele entende que ele tem que fazer um projeto legal para ele atrair os investidores. Então, tu vota, né? O investidor ele está votando ou aprovando um projeto com seu próprio capital. Então, isso, de alguma forma, tu deixa a cidade dinâmica, porque se eu fizer um projeto estranho, feio ou ruim, propriamente dito, vai dificultar ou tu vai conseguir menos capital, menos pessoas interessadas em investir nele. Então, eu vendo agora um pouco para trás, eu vi que a Urbim participou um pouco desse processo de conseguir ou incentivar as incorporadoras a fazerem projetos que fazem mais sentido para a cidade, são mais elegantes na sua estética e, ao mesmo tempo, mais profissionais no seu lado financeiro, né? Então, é o voto com o capital que o investidor está, investindo ali, né? Então... Olhando pelo lado do profissional da arquitetura, Rodrigo, o que tem isso trazido de benefícios e de mudanças no exercício da arquitetura? Legal. Acho que a própria criação da Urbim, que foi por arquitetos aqui dentro do grupo OSPA, culminou também na criação do Instituto Cidades Responsivas, que veio justamente para relacionar ou trazer mais perto essas duas disciplinas, que é a economia da arquitetura, justamente para dar mais protagonismo para o arquiteto, onde a gente viu que isso era realmente essencial numa mesa de reuniões, entender não só a estética do que tu está fazendo, mas a eficiência financeira, a eficiência térmica, a eficiência como um todo daquele empreendimento que, no final das contas, é, um empreendedorismo ali que o incorporador está fazendo, e o arquiteto tem que se colocar no papel dele também, onde ele assume riscos financeiros de acordo com o tipo de projeto que ele está fazendo, enfim. Então, acho que trouxe um pouco esse protagonismo, esse conhecimento econômico para os arquitetos, né? Muito bem, Rodrigo Rocha, arquiteto urbanista, diretor de operações da Urbim, a primeira plataforma brasileira de crowdfunding imobiliário. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Eu que agradeço aí. Aproveita o dia e, amanhã tem mais, né? Muito bem. Você segue acompanhando aqui na Rádio Arquitetura a nossa rodada de entrevistas do primeiro encontro Cidades Responsivas.